Olá, alunos de Licenciatura em Matemática Univesp, disciplina de Cálculo 4. Bem-vindos a essa nossa aula 7, em que a gente vai fazer um fecho dos critérios básicos de convergência de séries numéricas. É sempre importante deixar bem claro, né, o contexto em que nós estamos trabalhando. Hoje nós estamos falando de séries, não de sequências. Então lembra, a gente começou falando de sequências de números, depois a partir da sequência de números nós montamos a série, que é a soma, fizemos as somas parciais, e dizer que a série é convergente é dizer que o limite das somas parciais é o número real finito. E a ideia é fazer uma soma infinita, de infinitas parcelas, cujo valor resultante é finito. E a gente tem explorado isso nas aulas anteriores. Nós temos um critério da raiz, que é um critério interessante pelo seguinte: assim como o critério da razão, ele não depende de você ter uma série para comparar. Você usa aquela própria série, você não precisa de nenhuma outra série auxiliar. E o critério da raiz a gente faz o seguinte: você tem a sequência AN, que é o que nós chamamos do termo geral, né, da série, se calcula a raiz índice N do A índice N. Não é raiz quadrada, é raiz índice N. O índice da raiz vai evoluindo. E vê se isso tem um limite L, se você consegue calcular o limite da raiz enésima. Exemplos claros de usar o critério da raiz vão ser aqueles em que o termo geral da nossa série tem uma potência. Aí, ao calcular a raiz índice N, nós matamos a potência e conseguimos fazer a conta. Se esse limite é menor do que 1, ele vai ser sempre positivo, né? Porque nós estamos falando de série de termos positivos. Se ele estiver entre 0 e 1, menor estritamente do que 1, a série é convergente. Se o número L for maior do que 1, se o L for grande, então a série é divergente. E o L igual a 1 é uma janela de indeterminação. O L igual a 1 não permite concluir nem que ela é convergente, nem que ela é divergente. Existem exemplos em que o L é 1 e ela é convergente, e existem exemplos em que o L é 1 e ela é divergente. Observe que não tem uma terceira possibilidade. Toda a série ou é convergente ou é divergente. E o L igual a 1 não permite concluir. É uma janela de indeterminação. Vou mostrar dois exemplos numéricos para vocês. Olha essa série aqui. 1 mais 1 sobre n elevado a n ao quadrado sobre 2 elevado a n. Primeira observação, presença marcante de potências no termo geral. Isso me acende uma luzinha na minha cabeça. Olha, talvez o critério da raiz seja interessante. Outro comentário. Muito difícil manipular algebricamente essa fórmula. Vamos tentar provar que ela é menor do que uma PG, vamos tentar calcular a soma do termo geral. Esta expressão é muito complexa, eu não consigo manipulá-la com facilidade. Ao calcular a raiz enésima do termo geral, fica a raiz enésima de 1 mais 1 sobre n elevado a n ao quadrado e raiz enésima de 2 elevado a n. Esse denominador aqui mata o expoente com a raiz, fica 2. E aqui n ao quadrado sobre n, lembra de propriedade de raiz, né? N ao quadrado sobre n, fica 1 mais 1 sobre n elevado a n. Essa sequência, a gente viu nas aulas anteriores, exploramos isso, é aquela sequência que tende para e. Então, o limite, quando n tende a infinito, é e sobre 2. Acontece que e é 2,71. O e é maior que 2. Então, esse limite é maior que 1 e, portanto, esta série é divergente. Olha que eficiente o critério. Eu consegui concluir pela divergência só fazendo esse limite da raiz enésima. E isso vai ser útil sempre que a minha série tiver no seu termo geral potências enésimas para serem canceladas pela raiz. É bastante natural, não é, esse critério. Essa outra aqui, Ln de n sobre n, tudo isso elevado a n. Na verdade, para n igual a 1, isso dá 0, né? Não tem muito interesse essa série quando n é 1. O interessante é começar com n2. Mas o n1 simplesmente está bem definido e vale 0. É um termo que não interfere em nada no comportamento da série. Para n tendendo a infinito, a raiz enésima do AN, de novo esse n como expoente e esse n como índice da raiz, eles se cancelam. E sobra limite do Ln de n sobre n, isso dá 0, menor do que 1,
série é convergente. Também muito direto, muito eficaz o critério, foi direto no ponto e deu a conclusão da convergência. Como que eu sei que o limite de ln de n sobre n é zero? Aqui nós temos uma indeterminação que a gente resolve com L'Hopital. Deixa eu recordar isso para vocês. Como é que eu fiz o ln de n dar zero? O limite era na variável discreta n, eu passei para a variável contínua x, ln de x sobre x com x variável real, contínua. Aqui eu tenho determinação infinito sobre infinito, então eu posso usar L'Hopital. O L'Hopital me diz que quando tem o limite, né, quando eu derivo a função, tem um quociente de duas funções, f sobre g, quando tenho, e que está no caso da indeterminação infinito sobre infinito, e que tem, eu derivando em cima e embaixo, tem um limite no quociente das derivadas, então o limite do quociente das funções é iguais. Então eu derivei o ln e derivei o x. A derivada de x é 1, do ln é 1 sobre x, ficou o limite de 1 sobre x, que é zero. Então aqui eu usei o critério de L'Hopital para esse limite zero. E o importante é que a conclusão é que esta série é convergente, sem que eu tenha que fazer a soma, manipular essa expressão. Calculo a raiz enésima e calculo o limite. Bonito, não é, esse critério? E bastante útil para a gente. Tem um outro critério que é muito sofisticado, que chama critério da integral. É enunciar o critério, mas antes deixa eu fixar uma notação. A gente fala o que é uma integral imprópria. Integral imprópria é uma integral que, ao contrário da integral definida, a integral imprópria o intervalo é infinito. Já vou fazer uma ilustração clara disso. Quando a integral é entre extremos definidos, de a até b, aí é o teorema fundamental do cálculo. A gente calcula a integral de a até b usando o teorema fundamental do cálculo. A gente calcula a primitiva no extremo superior menos a primitiva no extremo inferior. A integral imprópria, que é uma integral cujo intervalo é infinito, ela é o limite da integral própria, da integral definida, teorema fundamental do cálculo, quando o extremo superior vai para infinito. Então imagine que você tenha uma função definida num intervalo infinito, de 1 a mais infinito, poderia ser qualquer outro número aqui, né? 1 é para ser básico. E que isso aconteça. Aí a gente diz que a integral imprópria é convergente e divergente, caso ou não tenha limite ou o limite seja infinito. Ser convergente é limite real finito. Deixa eu mostrar isso para vocês aqui. No caso, começando no 1. Eu comecei no 1, tomo um valor b arbitrário, faço a integral de 1 até b, aqui é o valor b, faço a integral até b, isso significa calcular esta área, de 1 até b. Isso é teorema fundamental do cálculo. O b é finito, o 1 está fixo, e como é que eu calculo a integral de 1 até b? Primitiva, a primitiva calculada em b, menos a primitiva calculada em 1. Isso, então, está tudo muito bem definido. Agora, eu passo ao limite quando o b vai para infinito. Agora é um processo de limite. Agora eu pego esse b e mando esse b para o infinito. Então, eu vou estendendo esta região, fazendo o b ir para infinito. Pode acontecer várias coisas. Se a minha função for muito oscilante, esse limite pode não existir porque oscila. Esse limite pode dar infinito, várias coisas. Se esse limite existir e for finito, eu digo que a integral imprópria é convergente. Interpretação geométrica, eu tenho uma região infinita com área finita. É muito bonita essa interpretação. Ela permite falar de área finita de uma região ilimitada. É muito bonito isso. A gente explorou um pouco isso lá no cálculo 1. O critério da integral diz o seguinte: imagine que você tem uma função positiva
decrescente com limite zero. E que a minha sequência, o A índice n, é dado por f de n. Então, função positiva, decrescente, tendendo a zero. São 3 características. E, claro, a minha sequência é o f de n. Imagine agora que a integral imprópria é convergente, que aquela área debaixo do gráfico da f é finita. Então, a série é convergente. Então, eu tenho aqui a minha sequência. No 1 eu tenho o A1, no 2 eu tenho o A2, no 3 eu tenho o A3. E o que o critério da integral nos diz é que a soma desses números está associada com a área debaixo do gráfico da função. É claro, porque se você multiplicar por 1, que é a base desse retângulo, você está comparando a área desse retângulo com a área debaixo do gráfico, e se um é finita, o outro é finita, porque eles estão muito conectados um com o outro. Então, a integral imprópria converge se a somatória da série converge. Então, para saber da série, eu faço uma integral imprópria. E existem exemplos que é o critério mais eficiente para analisar, e que são exemplos importantes, é esse critério da integral. E que está ligado com essa ideia de pensar em área, tanto dos retângulos como a área debaixo do gráfico da curva. Você está vendo que tem uma conexão direta aqui entre áreas por cima e por baixo do gráfico da função. É a ideia de integral definida mesmo. E a integral imprópria é o limite quando vai para infinito. Nós já estudamos a série harmônica 1 sobre n e vimos que, apesar do termo geral ir para zero, ela era divergente, soma infinita. Eu agora vou usar o critério da integral para mostrar que a série harmônica generalizada, quando aqui é um expoente P, como é que ela se comporta. Esse resultado é muito bonito e o jeito natural de fazer com a integral, que é o seguinte: a série harmônica é convergente se o expoente é maior do que 1, se o expoente é grande. Então, 1 sobre n, harmônica normal, divergente. 1 sobre n quadrado, 1 sobre n cubo, 1 sobre n é sétima, convergente. 1 sobre n elevado a meio, 1 sobre n elevado a um terço, que é o p menor do que 1, aí esta série é divergente. Tá? Então, série harmônica generalizada, e isso dá para fazer com o critério da integral. Vou calcular primeiro a primitiva de 1 sobre x elevado a p. É x elevado a menos p, e aí regra básica de cálculo de primitiva. A primitiva é x elevado a uma unidade a mais no expoente, então aqui era menos p, eu pus 1 menos p, somei 1, e dividi pelo novo expoente, 1 menos p. A integral imprópria é o limite, quando b vai para infinito, desta integral de 1 até b. Como essa é a primitiva, a integral de 1 até b, eu calculo no extremo superior b, é b elevado a 1 menos p sobre 1 menos p, e calculo no extremo inferior 1, aí o x elevado é simplesmente 1. Observe que isso é constante, isso não muda, e esse b elevado a 1 menos p sobre 1 menos p vai depender do p ser maior do que 1 ou p ser menor do que 1. Se o p é menor do que 1, esse 1 menos p é positivo. Aí eu tenho b indo para infinito elevado a um positivo. Isso dá infinito. Um número indo para infinito elevado a uma coisa positiva, ele vai para infinito. Se o p é maior que 1, desculpe, se o p é maior que 1, 1 menos p é negativo. Se aqui é menos, b elevado a menos é 1 sobre b. E o b está indo para infinito. Então, quando p é maior do que 1, aqui é menos, fica 1 sobre b elevado, e o b está indo para infinito, isso vai para zero. E aí o limite é menos 1 sobre 1 menos p. Então eu tenho para p grande limite finito e para p pequeno limite infinito. Ou seja, para p grande essa série é convergente, para p pequeno a série é divergente, lembrando que o 1 a gente já tinha analisado, é a harmônica que a gente já tinha analisado à parte. Extremamente bonito esse critério. Então, eu já sabia que 1 sobre n é divergente,
1 sobre raiz de n, que é n elevado a meio, divergente, porque o expoente é pequeno, mais 1 sobre n elevado ao quadrado, 1 sobre n elevado ao cubo, convergentes, porque o n aqui é maior que 1, então ela é convergente. Super elegante esse critério da raiz, da integral. E ele permite, aí, agora que a gente sabe que 1 sobre n ao cubo é convergente, olha quando eu olho uma série complicada como essa daqui. 3n2 mais 4n, 5n à quinta mais 1. Então vamos falar primeiro intuição, depois uma resolução formal. Intuição. N está indo para infinito. N ao quadrado e n à quinta. Quem ganha? Os termos de maior grau. Quadrado e quinta, tenho 3 unidades de grau a mais no denominador. O denominador tem 3 unidades a mais de expoente. Então, a ordem de grandeza disso é do tipo 1 sobre n ao cubo. Vou repetir. N indo para infinito, prevalecem quem são os termos dominantes? Os de maior grau, quadrado e quinta. Comparativo é como se fosse 1/3, 1 sobre 3, n ao cubo. Então eu vou comparar com 1 sobre n ao cubo. Não é coincidência que eu peguei 1 sobre n ao cubo, porque aqui é 2 e aqui é 5, a diferença é 3. E aí eu faço o critério da comparação no limite. E essa aqui a gente acabou de ver pelo critério da integral, que é convergente. Quando eu aplico o critério da comparação no limite, é aquele critério que eu divido uma série pela outra. Então está aqui a série inteira, original, 1 sobre n ao cubo. Esse n ao cubo acaba multiplicando ali em cima, fica 3n à quinta e 4n à quarta. Limite para n infinito, mandam os termos de maior grau, os dominantes. Esse limite é 3/5. 3/5 é finito, no critério da comparação no infinito, critério da comparação no limite, o que importa é se o limite é finito, não é se ele é maior do que 1 ou menor do que 1. Limite finito, as duas séries têm o mesmo comportamento. Então, como aqui deu um limite finito, cada uma delas converge ou diverge, sei somente se a outra tem o mesmo comportamento, converge ou diverge. Como essa é convergente, então essa daqui também é convergente. Então, olha que coisa rica, né? Que coisa bonita. A gente, com o critério da integral, fez o 1 sobre n ao cubo, e aí isso permitiu, via critério da comparação no limite, ampliar para uma gama muito grande de séries. São critérios muito eficientes do ponto de vista técnico. Legal, né? Essa parte da matemática é muito bonita. Ficamos por aqui hoje.